Boa noite! Boa noite! Queimada na Amazônia. Quem diria que seria para o bem do país? Câmara e Senado aprovam a lei da família brasileira. Jovens preguiçosos reinventam os esportes, mesmo em tempos de corte de verbas. Digam adeus ao repelente. Ser picado por pernilongo é sinônimo de saúde. Chega de pulseirinha e miçanga. O governo inicia a liberação de verbas para a nova arte brasileira. Está começando mais uma edição do Talk News. Talk News. Você sabia que queimar floresta pode dar lucro? O governo sabia. Enquanto os gringos e suas esposas feias criticaram o Brasil pelo desmatamento e queimadas na região da Amazônia, o governo federal decidiu agir a favor da gente. Em vez de criar um plano de recuperação da floresta, que iria queimar um monte de dinheiro seu, o governo federal fez o contrário, investiu seu dinheiro num projeto de dar inveja no mundo inteiro. Depois que a antiga floresta amazônica foi inteiramente aterrada, o governo federal lançou hoje a Nova Amazônia, um conjunto de 450 mil coabs, comércios, serviços agropecuários, ocupando o território até então inútil, de todos os estados do norte do Brasil. Estima-se que a Nova Amazônia movimentará cerca de 3 bilhões de reais por ano com produção industrial, agropecuária e serviços. Áreas que antes pertenciam a reservas ou territórios indígenas, agora serão exploradas e novos centros urbanos ocuparão seu lugar. Como ainda existem pontos de mata virgem, o governo federal doará armas de caça e de pesca para todos os novos moradores da Nova Amazônia. O governo adverte que as armas não serão dadas para propagar violência, mas sim proteger seu sagrado patrimônio privado dos novos moradores, contra onças, cobras e índios. O governo também está planejando a construção de fazendas de agropecuária, presídios, residências, shoppings populares, igrejas evangélicas e quartéis. Os investimentos em infraestrutura estão estimados em 6 bilhões de reais. Na época da proposta do projeto, o governo alegou que não podia deixar o espaço desocupado por ter receio de que tribos indígenas invadam novamente o território. Para evitar essa tragédia, serão alocados para o conjunto habitacional todos os moradores de favelas e barracos da região do sudeste do país. Segundo o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, nunca houve iniciativa tão louvável quanto ocupar uma região antes improdutiva e ainda limpar a periferia das grandes cidades para futuros investimentos de resorts e hotéis. Como o empreendimento já nasce dando certo, em 2020, o governo federal pretende inaugurar a nova Mata Atlântica. E em caso de reeleição, já existe a promessa do novo Cerrado e do novo Pantanal. Talk News. Políticos finalmente ao lado do povo, sem demagogia e sem interesse por votos. Pela primeira vez na história do Brasil, a população brasileira vai conhecer de verdade quem são seus representantes de forma democrática, justa e feliz. O Senado e a Câmara dos Deputados aprovaram ontem, em parceria com o canal de TV que melhor representa o ideal de sociedade, o SBT, o projeto de lei da família brasileira. A Lei da Família Brasileira consiste na participação de políticos em vários programas do Silvio Santos, todos os dias da semana, participando de jogos, debates e reflexões sobre o futuro do Brasil. Para que fosse aprovado, era necessário que todos estivessem a favor no Senado e na Câmara. Após uma semana de discussões intensas, foram obtidos 50% de votos favoráveis no Senado e mais 50% na Câmara. Portanto, houve 100% de aprovação, algo inédito nas casas legislativas brasileiras. A lei prevê recesso parlamentar de 2 dias para os políticos que participassem das gravações do programa nos estúdios da Anhanguera, em São Paulo, destinando 10 milhões de reais todos os meses para passagens aéreas, hospedagens, custo de alimentação e auxílio moradia. A destinação de verbas públicas foi feita com a consulta da população por meio do programa do Silvio Santos, com 100% de aprovação dos 40 participantes ouvidos. Na semana passada foi ao ar o primeiro programa com participação política, contando com a presença do presidente da República no programa do Bozo, onde respondeu perguntas das crianças da plateia. Em seguida, ele participou do Roda Roda Jequiti, enquanto contava sobre suas cirurgias e sobre a derrota do Palmeiras. Entre todos os participantes, Jair Bolsonaro teve a maior pontuação, levando para casa 30 mil reais, que, segundo o presidente, serão destinados a investimentos nos estúdios do SBT. Ainda na semana passada, houve a participação do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ele participou do Fofocalizando, onde comentou sobre as tretas da Operação Lava Jato, o bafão do interrogatório com o ex-presidente Lula e sobre o jantar de comemoração quando foi nomeado ministro da Justiça. De acordo com ele, o arroz à grega estava divino. Nessa semana, o SBT exibiu 2 programas com participação de políticos. O senador Flávio Bolsonaro participou do jogo das 3 pistas, onde fez 14 pontos e saiu derrotado pela plateia. Ele estava jogando muito bem,
mas infelizmente não sabia a resposta da penúltima pergunta, sobre a política de saques de dinheiro em caixas eletrônicos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi um dos participantes do A Praça é Nossa. Durante o programa, ele conversou com Carlos Alberto de Nóbrega sobre novos projetos que estão surgindo na Câmara dos Deputados, como a porcentagem de fruta necessária para que um suco deixe de ser chamado de néctar e possa de fato ser chamado de suco. Alcolumbre se emocionou ao lado de Carlos Alberto de Nóbrega, a quem chamou de maior comediante da televisão brasileira. Na semana que vem, teremos a ministra Damares no Esquadrão da Moda em uma edição especial. A ministra vai apresentar ao público os novos uniformes das escolas públicas brasileiras, com desfile de alunos do ensino fundamental, vestidos de terninho azul, e alunas ornamentadas com vestidos longos e rosas. Já o programa Casa de Família contará com a participação de Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Na ocasião, Maia vai revelar detalhes de como aprendeu política acompanhando o pai no ofício de prefeito do Rio de Janeiro. Devido ao alto número de senadores e deputados interessados a participar ativamente da execução da nova lei, haverá sorteio nas duas casas para decidir quem vai participar do Topa Tudo por Dinheiro. Tá ok? O presidente Jair Bolsonaro passou metade da semana no hospital Vila Nova Star, se recuperando de sua 5ª cirurgia no intestino. Na quinta-feira de manhã, ele recebeu alta do hospital e voltou para casa, onde passou a manhã no Twitter. Depois, o presidente entrou no Twitter e resolveu pedir a opinião de alguns amigos sobre o seu novo corte de cabelo. Logo depois, o presidente, em um ato de rebeldia, resolveu jantar no Burger King. O presidente também se ocupou pensando no que faria durante as suas férias nas Bahamas. Pilotar um jet ski será prioridade assim que desembarcar na ilha. Desejamos ao nosso presidente muita saúde e muita luz para que possa continuar governando o país. Oi, meu nome é Steven Works. Eu sou CEO e fundador da Talkphone. Tá ok? Buscamos fazer as pessoas felizes. Exatamente por isso, criamos o novo Talkphone 11 Pro Máximo. É como um novo iPhone, só que de baixo custo. Sabe como é, né? A gente está no Brasil e você não pode pagar por um iPhone XR. E aqui está a solução. Este celular é incrível e com ele você tem 100% de segurança porque ninguém vai roubar você. Olha que maravilha! Você provavelmente conhece alguém que já derrubou o celular ou trincou a tela, certo? Mas com o Talkphone você não tem esse problema. A tela é de plástico. Com o aparelho também, você tem o Talk Music. Artistas como Justin Bieber, Drake, Anitta, Post Malone, Carlinhos Brau não estarão na sua playlist. E não é porque a gente não tem verba para pagar os produtos ou os direitos autorais. Nada disso. No Talk Music, só artista de família. Eduardo Costa, Flor de Lis, André Valadão e a Orquestra Sinfônica Militar Brasileira. E tem mais. Por um curto período, estamos com uma promoção. Se você comprar o novo Talkphone, você ganha de brinde os novos fones Talk. Eles são iguais aos fones convencionais, exceto que não funciona de um lado. Mas isso é bom. Assim você pode prestar atenção na conversa dos outros enquanto eles pensam que você está ouvindo música. Tá ok? A cultura está de volta ao Brasil. O ministro da Cidadania, Henrique Pires, declarou que os primeiros R$2 milhões foram liberados como verba para investimento na verdadeira arte brasileira. O ministro ressaltou a importância de desenvolver uma arte completamente diferente daquela incentivada pelos governos anteriores. De acordo com ele, a arte meia-boca, desenvolvida neste período, se resumia em pulseirinhas de praia, miçangas, pichação e tudo impregnado na ideologia de gênero. Com o propósito de realçar a verdadeira arte brasileira e aumentar o interesse do povo pelo universo artístico, o governo também anunciou a criação da Galeria dos Patriotas, na qual serão expostas as obras de artes que forem mais prestigiadas durante o atual governo. A galeria será inaugurada hoje no Parque do Ibirapuera. Os R$2 milhões foram destinados à obra de um artista incrivelmente talentoso. Confira na reportagem a seguir a inauguração da galeria acompanhada pela majestosa obra realizada por Guilherme McFleury Smith. Estamos aqui hoje no Parque Ibirapuera, na inauguração da Galeria dos Patriotas. Estamos
estamos vendo essas magníficas obras do grandioso artista Guilherme McFlurry Smith. Me chama só de Smith, por favor. Ok, Smith, nos conte um pouco mais sobre sua vida, as obras que você faz. Eu sempre fui muito fã de arte sofisticada, sabe? Beethoven, Shakespeare. Eu ouvia e lia tudo isso antes da minha lição de casa. Foi um dia então que eu ganhei uma caneca magnífica com um quadro lindíssimo do nosso gênio Romero Brito. Foi então que decidi mudar a arte brasileira, como ele faz. Ok, Smith. E o que seria arte verdadeira para você? A arte verdadeira é aquela arte que nós tínhamos quando fomos colonizados. Na época dos portugueses vindo para o Brasil, sabe? Antes disso tinha pichações de índios, sabe? Eu estudei isso, eu sou autodidata. Então, só existia pichações e pichações no rosto, essas coisas. Então, a arte verdadeira é essa arte europeia. E qual artista te inspirou para fazer essa obra? Bom, na verdade, eu não me inspiro em nenhum artista, não é mesmo? Eu consigo criar por mim mesmo. Mas eu vou ser sincero, esse governo, esse novo ar que entrou no nosso país, isso me inspira, sabe? Então, essa é a minha inspiração, a verdadeira inspiração, a família brasileira. Soubemos que o governo te doou 2 milhões de reais para produzir essa obra e também soubemos que os ingressos vai ser arrecadado todo o fundo monetário para as famílias carentes. Exatamente. E eu quero agradecer, usar essa oportunidade que eu tô tendo aqui na TV e agradecer esse governo maravilhoso que nos ajuda, nos apoia e vai dar um basta. Eu acredito que vai dar um basta nessa ditadura das minorias, nesse povinho. E isso aqui, essa arte vai ser a nossa vida daqui pra frente. Essa vida é o que eu quero pro Brasil e eu sei que esse governo vai fazer isso. Ok, Guilherme, muito obrigado por essa entrevista. Eu agradeço vocês também desse canal maravilhoso, desse jornal incrível que sempre dá as boas notícias. É isso aí, voltamos para o estúdio depois de ver todas essas obras magníficas. Tá ok? Tá ok? Os casos de dengue continuam sendo uma epidemia no país. Dados indicam que 1,5 milhão de pessoas estão sendo diretamente afetadas pela doença. De acordo com o Ministério da Saúde, é um aumento de 559% com relação ao ano passado. Como forma de diminuir a propagação da doença, laboratórios financiados pelo governo criaram uma nova espécie de mosquito, geneticamente modificado. Conhecido popularmente como pernilongo do café, aproximadamente 250 milhões de reais foram investidos em pesquisas para o desenvolvimento dos genes desse novo mosquito. Para aqueles que deixaram de acreditar na ciência brasileira, os nossos cientistas e pesquisadores se superaram dessa vez. Em teoria, a reprodução dessa nova espécie de pernilongo geraria descendentes capazes de exterminar os mosquitos transmissores da doença. Mas na prática, aconteceu o contrário. E tudo bem. Os pesquisadores assumiram ontem que houve uma falha genética que fez com que, na verdade, todos os mosquitos se reproduzam mais, não erradicando a dengue, mas propagando a doença mais rapidamente. O pernilongo do café está acelerando a transmissão da dengue, mas com efeitos colaterais bem diferentes de antes. Após a picada, os novos doentes relataram picos de energia, como se fossem doses de cafeína injetadas nas suas veias. Entendeu agora o apelido do pernilongo? Brasileiros de todo o país estão mais pilhados do que nunca. Alguns nem mesmo conseguem dormir. As cidades não param mais, isso tiveram seu modo de funcionamento totalmente modificado. Lojas, mercados, shoppings e centros urbanos estão funcionando 24 horas por dia em uma tentativa de dar vazão a tanta energia. Até mesmo idosos e crianças que fazem parte do grupo de risco da doença agora estão com energia suficiente para tricotar, jogar bote, a bolinha de gude e peteca 24 horas por dia. A utilização desse tipo de pernilongo está apresentando resultados tão positivos que até mesmo outros países assolados pela doença estão interessados em importar os genes. Uganda, por exemplo, está disposto a pagar cerca de 20 milhões de reais por uma cópia do DNA do mosquito. Em algumas regiões do interior, foram criados até mesmo centros de adoração para o pernilongo do café. Neles, as pessoas que desejam receber essa descarga de energia fazem fila e chegam até mesmo a esperar horas para receber a picada. Da mesma forma que a população não se opõe, o governo também não se arrepende. O Ministério da Economia estima que toda a energia acumulada está gerando grande lucratividade para o Brasil.
Uma vez que os comércios estão tendo maior rotatividade, a Bahia, por exemplo, está tendo o maior pico econômico da história. O ministro da Economia, Paulo Guedes, em comemoração, declarou hoje cedo que os baianos finalmente largaram a preguiça e acordaram para a vida. Quando questionado se a longo prazo a substância contida nos pernilongos poderia causar algo prejudicial à saúde, o laboratório responsável por criar os genes não soube responder. Afirmou apenas que tem fé na beleza da sua própria criação. Tá ok? Novo AMG H17 Turbo Plus conversível. Motor V10, velocidade 325 km por hora. Perfeito para andar nas ruas da Europa. Consumo 2 km por litro na cidade. Tá ok? Justamente quando pensávamos que os jovens inúteis e sedentários dessa geração estavam perdidos, surgiu uma luz no fim do túnel. Quem diria que uma geração de folgados teria boas ideias? Alguém acreditaria que jovens viciados em videogames seriam capazes de reinventar os esportes? Pois isso aconteceu. Após o governo cortar as verbas de patrocínios para esportes como basquete, vôlei, natação, handebol e todas as outras modalidades desnecessárias, são os jovens sedentários que estão trazendo louros e conquistas para o Brasil. Confira agora a matéria exclusiva com o nosso repórter Rafael Gil de Godoy. É isso mesmo! A era de ouro do esporte brasileiro está de volta com o grande esporte do momento, o Aquaplay. Estamos hoje no grande campeonato de Aquaplay 2019. Agora estamos no momento final, com os 2 melhores competidores do Brasil. Vendo quem será o melhor jogador brasileiro e quem poderá ir para as competições mundiais representar o Brasil. É muita tensão no ar. Quem será o grande vencedor? Vamos conferir. Estamos aqui com a grande campeã do Aquaplay 2019. Ana, como você se sente sendo a grande campeã deste ano? Eu tô bem cansada, né? Eu quero ir embora. Conte um pouco mais sobre essa rotina de treino. O que você faz? Eu não treino, né? Eu acordo 11 horas todo dia, tomo meu todinho, vou jogar um Fortnite, depois eu dou uma descansada, porque é cansativo, né? Aí depois eu almoço, jogo um Battlefield, jogo uma outra coisa e já era. E há quanto tempo você começou a jogar Aquaplay? Tem umas 2 semanas só, é bem fácil. Mas em tão pouco tempo assim, como você fez isso? Qual é esse milagre? Tem 2 botãozinhos, é basicamente a mesma coisa que o videogame, então já tem a manha. Caramba, parece muito fácil mesmo. Mas vem cá, isso não poderia dar tendinite? Tendinite é coisa de gente velha, né, meu? Sou jovem ainda, tô cagando. Pô, e esse troféu aí? Nos mostre. O troféu aqui é em parceria com os Estados Unidos, primeiro troféu de Aquaplay do mundo. Só eu tenho. Para quem você dedica esse troféu? Pra mim mesmo, né? Eu que treinei. Inclusive, se você quer Aquaplay aqui pra você treinar, pode ficar, viu? Uou, parece muito fácil. Minha mãe tá me ligando, acho que o almoço tá pronto, viu? Valeu aí. Ok, essa foi a cobertura do campeonato de Aquaplay de 2019. Voltamos pro estúdio, tá ok? Tá ok? Essas foram as principais notícias do dia. Nós aguardamos vocês na edição de amanhã do Talk News. Uma boa noite! Boa noite!